Pois é, as urnas de lona estão aí para ser reserva, né, quando puderem. Tem Nájila Fernandes fazendo a reportagem com imagens de Mardônio Valcárcel. E eu vou trazer agora Gorete Santos falando ao vivo a respeito das regras eleitorais, porque tem muita gente que não sabe. Prazo para votação, não pode beber, não pode consumir bebidas alcoólicas, é preciso ter atenção com o horário que mudou. Tem muita coisa que o eleitor precisa saber, já que estamos perto da votação. Gorete, boa tarde mais uma vez. Boa tarde mais uma vez, Joelson, a você e a todos. Pleitos chegando, né? E são muitas as dúvidas. Vale lembrar, inclusive, que o voto é facultativo para aqueles eleitores que têm entre 16 e 18 anos, acima dos 70 anos de idade, são analfabetos e, em função da pandemia, também entra nessa conta as pessoas que apresentarem sintomas da Covid-19 ou que testaram positivo 14 dias antes do dia 15 agora, que é o dia da eleição, próximo domingo. A gente traz para você também mudança em relação ao horário. Na verdade, este ano está estendido, começa a votação 1 hora mais cedo, a partir das 7 horas da manhã, e lembrando que de 7 até as 10 da manhã é um horário preferencial para os idosos, exatamente para evitar um risco maior a esse público de uma contaminação pela Covid-19. A gente vai falar sobre esse assunto e outros agora com o juiz da 98ª Zona, que é Carlos Hamilton, trazendo para a gente mais informações, inclusive a respeito dessa mudança no horário, né? Surgiram algumas dúvidas de eleitores se é uma obrigatoriedade, digamos, se esse horário está restrito somente para os idosos ou é apenas uma recomendação? Como é que vai funcionar? Boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde, Joelson. Inicialmente, eu quero parabenizar essa emissora pela forma didática e pedagógica, como no áudio e nas imagens que nos antecederam, leva ao conhecimento da população as obrigatoriedades com relação à postura do voto, desde os cuidados diante da pandemia, àqueles que deverão seguir até a mesa receptora de votos, munido da caneta, do documento e etc. Né? Meus parabéns, meu reconhecimento a essa emissora em virtude desse fato. Com relação a essa segurança, nós temos que pontuar uma coisa. A pandemia aí está, o vírus é contagioso, mas nós temos que ter a obrigatoriedade de se dirigir à sessão eleitoral e ali sufragar o nome dos nossos candidatos. Nós não podemos que essa omissão venha a comprometer o desígnio do nosso município por mais 4 anos. A ausência do voto tem uma repercussão muito grande para a nossa nação, para a democracia. Quando você tem um problema jurídico, você procura um advogado para resolver aquele problema. Com o eleitor, quando escolhe um candidato para gerir as contas, os recursos do município, fiscalizar essas contas, você entrega a ele um mandato de 4 anos. Daí a importância de você saber em quem você vai estar confiando o desígnio do nosso município. Daí a necessidade de você não vender a sua consciência, não se deixar influenciar por benesses e praticar a democracia com a liberdade do seu voto. Bom, a gente falava dessa questão das medidas de segurança, doutor. Em relação aos idosos, eles devem ir nesse horário de 7 às 10 da manhã? É um horário que vai ser exclusivamente para eles? Sim, e aí eu faço um apelo à população jovem que deixe para votar, eu diria até um pouco mais, depois do meio-dia. A eleição vai até às 17 horas. Deixe esse horário reservado para as pessoas idosas, até para evitar aglomeração, porque você não vai votar nesse horário, porque a preferência são das pessoas idosas, daqueles que estão em grupo de risco. Daí, eu faço um apelo a você que é jovem, compareça apenas do meio-dia por diante. Nós vamos ter bastante tempo, a eleição é rápida, só são 2 votos, e rapidamente você vai se desincumbir dessa missão, importantíssima para o nosso município. Bom, nós vamos trazer mais algumas informações agora sobre o que é permitido, o que é proibido também, a questão das manifestações silenciosas, inclusive. Olha, Joelson, lembrando para você que é eleitor, o que você pode portar no dia 15, né, no dia da eleição, a caminho dos locais de votação, dentro das sessões, enfim.
A gente traz aqui algumas informações. Você pode, por exemplo, usar camisetas, broches, adesivos, uma bandeira, pode levar também para a cabine de votação uma cola, ou seja, aquele lembrete com os números dos candidatos que você escolheu. O que você não pode levar? O que não é permitido? Aglomerações de pessoas com roupa padronizada, o uso de alto-falante, amplificadores de som, comício, carreatas, derrame de santinhos e outros impressos no local de votação, publicação de novos conteúdos ou impulsionamento também na internet, o que tem ocorrido com uma certa frequência. Levando em consideração essas informações, doutor, quais que seriam as sanções, a que os eleitores, candidatos também estão sujeitos em descumprimento dessas medidas? Tudo isso, você falou, muito bem explicado, são posturas ilícitas, proibidas no dia da eleição. Aliás, essa é uma prática muito comum a cada 2 anos. Façamos esse apelo de que o eleitor, o candidato, que for pego em flagrante delito, descumprindo essas regras, seguramente a imunidade da prisão estará comprometida. E ele vai ser preso sim e vai responder a um processo criminal. Nós não podemos admitir que o exercício da democracia fique conspurcado, fique comprometido por posturas irresponsáveis de distribuição de santinhos, de manifestações e aglomerações de pessoas tendentes a macular ou captar o voto de quem quer que seja. O eleitor tem que se dirigir livremente à cabine de votação e escolher quem ele quiser. Inclusive, essa questão da prisão é uma outra dúvida de muitos eleitores, né, em função dessa janela de proibição. Agora, claro, isso não cabe a... Não, de forma... Preso, foi encontrado cometendo um crime em flagrante delito, essa imunidade, inclusive, não atinge os candidatos. Aquele que for pego em flagrante delito, descumprindo o regramento, seguramente será preso. Quero agradecer, então. Ok, tivemos problemas, um problema no sinal. Tivemos problema no sinal, internet, né, lá do Tribunal Regional Eleitoral. Tá bom? Nós vamos focar com a última tela de informações, porque nós tivemos aí as informações dadas pela Gorete Santos em relação às regras aí para o dia do voto. Mas temos mais uma. Vamos aqui. Aí, voltou a Gorete? Aí, a Gorete de volta aqui. Olha a Gorete. Você me ouve, Gorete Santos?